Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de refletir na sua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a sabedoria, a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos ser edificados, ó Deus, confrontados, ó Pai, e transformados pela tua palavra, Pai. Nós precisamos redirecionar o nosso coração à luz daquilo que o Senhor fala a nós, ó Deus. Então, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. Nós estamos trabalhando domingo após domingo, de manhã e à noite, o livro de Eclesiastes. E então eu quero convidar primeiro a você, se você não está acompanhando a nossa série, você deve entrar nas nossas redes sociais, no nosso podcast e ouvir as outras mensagens. Por quê? Porque cada mensagem se conecta a outra mensagem. Então, para você não ficar aí, às vezes, olhando aqui o que o pastor está falando, né? A gente tenta ao máximo, trazer assim a contextualização para todos, mas como que é uma sequência no livro, seria muito importante você ouvir as outras mensagens, ok? Bom, nós vamos hoje estudar o capítulo de 7 a 11. Olha só que beleza. Será que a gente consegue? De 7 a 11 em 40 minutos, né? Será? Vamos ver. Mas fiquem tranquilos. Não se turbe o vosso coração, a gente vai olhar fragmentos. Por que a gente vai olhar fragmentos? Porque o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Eu não sei se você tem costume de ler os livros de sabedoria das Sagradas Escrituras, mas, por exemplo, se você lê o livro de Provérbios, né? Provérbios tem 31 capítulos, e ele tem mensagens estanques, ou seja, mensagens que elas se repetem durante todo o livro de Provérbios. Então, quando você vai tratar, por exemplo, em Provérbios, sobre o tema de integridade, você tem integridade do capítulo 1 até o capítulo 31. Você tem todos os textos sobre integridade. Por quê? Porque a didática de um livro de sabedoria é a repetição. É a repetição do conceito, é a repetição do princípio. A didática da poesia são os paralelismos. E nos paralelismos existem o quê? Movimentos de repetição. Porque nós aprendemos assim. Nós aprendemos repetindo as coisas, não é verdade? Né? Eu sei que na nossa sociedade existe um anseio sempre pelo novo, sempre pela novidade. Mas a gente não aprende algo de uma única vez. Toda vez, se você quiser aprender qualquer coisa, pode falar com qualquer professor da nossa comunidade. Qualquer coisa que você deseja aprender, você precisa fazer o quê? Repetição. Para ficar bom, né? Para ficar bom, para entender, para fazer o movimento. Se você vai numa academia, adianta você ir numa academia de ginástica, né? Coisa que eu não faço há algum tempo, mas adianta você ir na academia uma única vez no mês? Sim ou não? Não adianta. Porque ir uma única vez vai mais te prejudicar do que te ajudar. Não é verdade? É verdade, vai mais te prejudicar, te ajudar. Por quê? Você precisa fazer o que com o seu exercício, com o seu corpo? Repetição. Então a gente vai olhar esse tema. Mas preste atenção. Nós vamos olhar um tema que nós lutamos muitas vezes contra ele. Porque nós vamos falar sobre o mal. Sobre a maldade. Então eu gostaria que você anotasse pelo menos 3 livros, fora as Escrituras Sagradas, para você entender o problema da maldade. Primeiro, N.T. Wright, O Mal e a Justiça de Deus. Se você quer entender um bom livro para entender a maldade, porque eu vou ser muito sincero com você, eu vou dar uma pincelada em conceitos que são profundos. Então não dá para a gente trabalhar conceitos profundos em 40, 50, 60 minutos, né? Que geralmente é onde eu chego. 60 minutos. Não dá para você fazer isso. Então, primeiro livro, O Mal e a Justiça de Deus, de N.T. Wright. Segundo livro, o cara que eu mais gosto de ler, C.S. Lewis, que vai ser O Problema do Sofrimento. E o terceiro livro,
que também é do Lewis, é A Anatomia de uma Dor. E a anatomia de uma dor tem a ver com o luto, com a morte. Então, se você gosta do assunto e quer se aprofundar um pouco mais, eu recomendo esses livros, além, lógico, como base da sua teologia, as Sagradas Escrituras. Esses livros que eu citei são complementações da leitura bíblica, ok? Você não deve substituir um pelo outro. Veja, nós lutamos contra essa realidade, a realidade da maldade. Muitas vezes nós cristãos olhamos para o nosso mundo e perguntamos o seguinte: será que o cristianismo funciona? Será que os princípios bíblicos aplicados diariamente na nossa vida se tornam a realidade? Ou essa realidade afasta de nós Deus? Por quê? Porque diante das dúvidas, diante do diagnóstico que muitas vezes nós temos da nossa sociedade, nós somos afastados dessa realidade de fé. Porque veja só, as Sagradas Escrituras vai sempre afirmar que Deus está fazendo nova todas as coisas. Mas o grande problema é que ao olharmos para a nossa sociedade, o que nós vemos? Nós vemos a maldade. Por exemplo, você recebe um diagnóstico de câncer. Você é preterido em uma promoção no seu trabalho. Você vê os trapaceiros tirarem uma nota ou conseguirem uma posição melhor do que a sua, enquanto você faz o trabalho honesto. Você vê o ímpio prosperar. E a sua pergunta é: vale a pena ser justo? Você olha para a sua família e você vê os problemas que os seus filhos têm e você faz uma comparação daquelas pessoas que são incrédulas. E você fala assim: nossa, mas os filhos dos não cristãos ou daqueles que são incrédulos são melhores do que os meus. Às vezes eu faço essa avaliação dos meus meninos. Eu olho, mas caramba, eu tento ensinar para eles se tornarem bons, mas parece que dá errado o negócio. O que está acontecendo com esse mundo? E essas dificuldades podem transformar alguém que crê. E aqui está o problema. Diante dessas notícias, dessas dificuldades, dessas lutas, isso pode transformar alguém que crê em um cético, que oscila até mesmo entre a beira, que chega no penhasco da incredulidade. Mas veja só, esses problemas que eu citei agora são os micros. Tem a ver com o nosso mundo. Uma doença, a família, o trabalho. Mas e quando a gente olha para os macros problemas? Nós vivemos em um mundo no qual uma criança morre a cada 5 segundos por não ter o que comer. Esse é o nosso mundo. A cada 5 segundos uma criança morre porque não tem o que comer. A cada minuto, 25 pessoas morrem por não ter água potável para beber. Esse é o nosso mundo. A cada 25 segundos, uma pessoa morre, 25 minutos, desculpa, uma pessoa morre por não ter o quê? Água potável para beber. Isso acontece no nosso mundo. A cada hora, veja só, a cada hora, isso não sai nos noticiários da nossa TV, né? Isso não sai. A cada hora, 700 pessoas morrem de malária. A cada hora. A cada hora. Onde está Deus em tudo isso? Nós vivemos em um mundo em que um terremoto no Himalaia mata 50 mil pessoas e deixa 3 milhões sem teto à beira do inverno. Nós vivemos num mundo onde um furacão destrói Nova Orleans, o Katrina, e mata milhares de pessoas sem explicação alguma. Aonde um tsunami mata 300 mil pessoas em uma gigantesca inundação, onde milhões e milhões de crianças nascem com deficiências físicas e emocionais horríveis. Diante desse quadro, a pergunta é: aonde está Deus? Aonde está Deus?
É uma pergunta difícil de fazer, não é? Porque veja só, se você está acompanhando a série desde o começo, uma das coisas que eu falei na primeira mensagem dessa série, que o nosso problema enquanto cristãos é infantilizar a nossa fé. Nós fugimos, às vezes, de assuntos tão difíceis como esse. Nós não encaramos essa verdade. Nós fingimos ou empurramos esses assuntos para debaixo do tapete. E perceba uma coisa, muitas vezes nós pintamos uma fé como um conto de fadas, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque se você tem uma fé bíblica, se você lê as Sagradas Escrituras, você vai perceber que as Sagradas Escrituras não romantizam a vida. Ela mostra a vida como nua e crua, a vida como ela é de verdade. Isso as Sagradas Escrituras faz. Perceba, a primeira perspectiva que precisamos trazer à tona é o problema da nossa cultura pós-moderna que tornou-se refém das emoções exacerbadas ou do hiperromantismo, que leva as pessoas a dizer eu sinto quando elas querem dizer eu penso. Já percebeu que toda a nossa cultura hoje está baseada no sentimento, nas emoções? E nós perdemos então a capacidade de firmar as nossas convicções sobre o solo firme do nosso pensamento. Dentro da nossa cultura pós-moderna, o sentimento se tornou em um ídolo. Mais importante é aquilo que eu sinto do que aquilo que eu sei. Mas nós, cristãos, esquecemos que aquilo que eu sinto é enganoso. Aquilo que eu sinto no meu coração me trai. Por quê? Porque os meus sentimentos, apesar da obra redentora do Evangelho de Cristo Jesus, os meus sentimentos estão carregados de tendências pecaminosas. Tanto que o profeta vai dizer o seguinte: tolo é o homem que confia no próprio homem. Eu sei, na nossa igreja, muitas vezes nós fazemos a interpretação errada dessa palavra, porque nós dizemos o seguinte: tolo é você confiar em qualquer pessoa, você não pode confiar no homem, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: tolo é você que confia na força do seu próprio braço, nos seus sentimentos, nos seus achismos, naquilo que você pensa na sua cachola. Tolo é você. E você precisa reorientar o seu coração, não por aquilo que você sente, mas por aquilo que você sabe. Sabe, através das Sagradas Escrituras. Veja, esse simples movimento de transferir o pensamento para o sentimento permite que os sentimentos triunfem sobre a razão, sobre aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então veja só o dilema. Você muitas vezes está diante de uma promessa de Deus, mas o seu sentimento está contra aquela promessa. Em qual que você se apega? Em qual que você se apega? O seu coração está desesperado, a sua situação é uma situação de vida ou morte, ou seja lá o que for, os seus relacionamentos estão destruídos, e o seu coração está quebrado, o seu coração está estilhaçado, mas diante de uma promessa das Sagradas Escrituras, de restauração, de renovação, de transformação, você olha para aquilo e você fala o quê? Eu fico com aquilo que eu sinto, ou com aquilo que as Sagradas Escrituras dizem a respeito do que Deus pode fazer na minha vida? Na nossa sociedade pós-moderna, dos sentimentos, nós ficamos com o quê? Com aquilo que a gente sente. Qual é o problema? O sentimento triunfa sobre o pensamento e em seguida nós substituímos as verdades sobre as mentiras que nós contamos a nós mesmos. E o caminho aqui,
E isso tudo nos leva aonde? Nos leva ao caos. Nos leva ao caos. Foi isso que aconteceu em Gênesis capítulo 3, na queda da humanidade. Foi isso que aconteceu em Gênesis, de 3 até o capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Todos os movimentos de sentimento que contrariam a vontade de Deus transformam a vida em um caos. Mas isso não só acontece em Gênesis. Se você é um leitor das Sagradas Escrituras, você vai lembrar do texto de Juízes. Como é que começa o texto de Juízes? Vocês lembram? Havia ordem em Israel? Havia o que em Israel? Caos. Havia caos em Israel. E por quê? A pergunta é, por que havia caos em Israel? Porque cada um fazia o que dava na sua cabecinha, movido pelos seus sentimentos. Caos. Está vendo? Caos. E Eclesiastes, então, está nos trazendo para a realidade. Eclesiastes quer que você, Salomão quer que você saia de uma fé infantilizada da Disney e transforme a sua fé em uma fé ativa. Transforme a sua fé em uma fé aonde seja sólida e real, aonde você pode construir a sua vida, não sobre os seus sentimentos, mas sobre aquilo que as Sagradas Escrituras dizem a respeito de você. É isso que Salomão está fazendo. E por que ele está fazendo isso? Porque o texto bíblico, ao qual nós já lemos, mostra-nos que Salomão experimentou todas as coisas da vida. Ele se deu ao luxo. E ele agora, como o rei de Israel, como o pastor de Israel, ele está dizendo o seguinte: não façam isso. Não façam isso, porque esse é um caminho sem volta, é um caminho que te leva ao ceticismo. É um caminho que te torna cínico em relação à fé e à vida. Agora veja, qual é o contexto disso? Há muitos exemplos de sabedoria proverbial em Eclesiastes, do capítulo 7 até o capítulo 11. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta, porque a gente vai passar em vários textos. Lembra? São textos de fragmentação proverbial. Então nós vamos passar em alguns desses textos. Esses capítulos muitas vezes contrastam com a sabedoria e a loucura, para que possamos andar em sabedoria, andar por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, Salomão diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 5, é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir o cântico dos tolos. Não devemos ser enganados por movimentos de lisonjas, mas devemos apreciar as verdades duras. O que Salomão está dizendo em Eclesiastes 7,5? Seu coração, você precisa lidar com a verdade da vida. Você não deve ficar com o seu coração sendo movido de um lado para o outro, por palavras tolas, por palavras de lisonjeio. Não obtenha conselhos de pessoas que simplesmente lhe dizem o que você quer ouvir. Ouça aqueles que dirão a verdade, mesmo quando for difícil, mesmo quando doer. Salomão dá muita sabedoria, como ele diz. Ele diz, não, para que não sermos enganados pelo amor ao dinheiro, de maneira que leve a pecar para obtê-lo. Veja, Eclesiastes capítulo 7:7. Seja paciente ao invés de orgulhoso, Eclesiastes 7:8. Seja gentil ao invés de irado, Eclesiastes 7:9. Ele diz, para não definhar pelos bons e velhos tempos, Eclesiastes 7:10. Ele diz para você não ser saudosista. Salomão, então, continua o seu discurso. Ele diz que é sábio submeter-se à autoridade, ao governo do rei, Eclesiastes de 2-7. Devemos nos submeter às autoridades governamentais de Deus, que Deus colocou sobre nossas vidas.
como pais, pastores e funcionários do governo, seja lá qual for a sua ideologia política, você deve se submeter, você deve construir uma resistência pela oração, como diz 1 Pedro capítulo 2, versos 13, e 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Qual é a nossa resistência em relação ao governo? Pedir que Deus faça justiça a esses homens. Ué, nós não confiamos no poder da oração? Nós não confiamos que quando nós oramos, Deus nos ouve? E por que nós entramos em militâncias tolas? Por que nós colocamos a credibilidade do nosso testemunho a serviço dos homens? Porque em vez da gente colocar a credibilidade do nosso testemunho a serviço dos homens, não nos colocamos em oração, direto na brecha, orando pelos nossos governantes, ou orando para que Deus faça justiça a esses homens que roubam o nosso país, que trazem desgraça aos mais pobres. Nós devemos orar contra eles. Ou não é isso que as Sagradas Escrituras ensinam? Salomão diz que uma nação precisa de governantes autocontrolados, em vez de governantes controlados pelos seus apetites. Eclesiastes, pode olhar, capítulo 10, versos 16 e 17. Salomão nos diz que para controlar nossa língua e usar nossas palavras com sabedoria, ele diz para não falar muito. Salomão está dizendo, não fale muito, porque no muito falar, você vai tropeçar. Eclesiastes 10, de 12 a 14. Há pecado na multiplicação de muitas palavras. Salomão diz para você evitar o que então? A preguiça. Porque Deus não abençoa o fruto da sua preguiça. Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Deus não abençoa o fruto da sua preguiça. Não adianta você ficar orando e não fazer absolutamente nada, porque Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Fuja da preguiça. Eclesiastes 10, 18. Salomão nos desafia, então, também ao empreendedorismo comercial. Pode perceber, para obtermos sucesso em Eclesiastes 11, de 1 a 6. Veja só. Foi uma pincelada sobre tanta sabedoria que existe em Eclesiastes, do capítulo 7 até o capítulo de número 11. Perceberam? Fala sobre tudo. A Bíblia, ela é o manual do construtor. Ela nos ensina, nos dá essa visibilidade. Agora, deixa eu mostrar para vocês, esse é o contexto do texto que nós estamos lendo. Mas eu gostaria de voltar àquilo que nós estamos falando, sobre o problema do mal. Quais são as lições que Eclesiastes nos ensina? Primeiro, nossas limitações nos impedem de termos pleno conhecimento. Sabe qual que é o problema da pós-modernidade e da modernidade no nosso coração? É que a modernidade diz o seguinte: através do conhecimento, teremos liberdade e paz. Através do conhecimento. Então, quanto mais tecnologia e mais conhecimento nós temos, mais felizes nós seremos. Quanto mais tecnologia nós temos, mais justa será a nossa sociedade. Quanto mais conhecimento a gente angareia na vida, melhor será a sua família, aquilo que você está vivendo. Essa é a arrogância da pós-modernidade. Que o conhecimento vai trazer uma paz e uma suficiência ao homem que ele nunca teve antes. A pergunta é, isso é uma verdade? Diante do relato que eu mostrei para vocês, toda a tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição, todo o conhecimento que nós temos, eliminou a pobreza do nosso meio? Não.
Vocês sabiam que nós produzimos, que o mundo produz alimento suficiente para toda a humanidade? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Não é um dado meu, basta entrar no site da ONU. Basta entrar no site da ONU, na categoria Segurança Alimentar, e você vai ver. O mundo produz alimento para todos os seres humanos. Por que morremos de fome, então? Não é ilógico isso? Veja só, Eclesiastes 11:5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Olha o que o texto está dizendo. No meio, lembra que existem as afirmações positivas, que são conselhos. Dentro da literatura proverbial, nós estamos estudando a literatura proverbial. Dentro da literatura proverbial, você tem afirmações positivas. E afirmações positivas é quando a Bíblia está te dando conselhos. Faça isso, caminhe por esse caminho. E existem também as afirmações negativas, quando a Bíblia está confrontando as nossas atitudes. Veja, ele está dando uma afirmação negativa neste momento. O texto está dizendo, não conhece o caminho do vento. Você não conhece como o corpo humano é formado no ventre de uma mulher. Daí você vai dizer, mas Wellington, a tecnologia nos resolveu isso, porque hoje nós sabemos como um bebê é formado no ventre de uma mulher. Muito bem, cara pálida, eu acredito nisso, mas vamos lembrar que Salomão não sabia disso. E o que Salomão está dizendo o seguinte, está falando? Salomão está falando exatamente isso. Experimentamos fatos e eventos em nossa existência que a nossa ciência não consegue explicar. Nós experimentamos fatos e eventos na nossa existência que a nossa ciência não consegue explicar. Por exemplo, nós temos tecnologia hoje, não temos? Mas mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, a nossa meteorologia consegue acertar 100%? Não consegue. Então Salomão continua atual. Você não conhece o caminho do vento. Apesar de tudo que você tem, você não conhece. E daí, olha só, ele está falando assim, olha, por aquilo que você passa, por aquilo que você experimenta na vida, você não obtém todo o conhecimento. Veja no final, mais uma afirmação negativa proverbial. Você também não pode compreender as obras de Deus. Se você não conhece o básico, se você não conhece aquilo que você experimenta diariamente na sua vida, se você não conhece, se você não consegue discernir coisas do ordinário da sua vida, imagine então o extraordinário que é Deus. É o que Salomão está dizendo aqui, ele está falando, você não consegue compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Qual é a nossa arrogância? Qual é a nossa arrogância? A nossa arrogância é tentar explicar Deus. Você consegue explicar Deus? Érica está fazendo teologia no Invisible College, uma ótima escola de teologia. E se você perguntar para a Érica hoje, falar, Érica, você se sente mais preparada ou menos preparada? Ela vai falar assim, cada vez que eu estudo eu me sinto menos preparado. Porque essa também, pelo menos essa também é a minha experiência. Quanto mais eu estudo, menos eu entendo o que eu sei. Quanto mais eu leio, menos... Significa que eu não devo estudar? Não, significa que eu devo continuar estudando. Que eu devo continuar me aplicando, que eu devo continuar lendo os livros, que eu devo continuar lendo as Sagradas Escrituras. No entanto, você não consegue atingir o pensamento de Deus, você não consegue. Chega uma hora que dá tilt, que trava. E você, diante da beleza e da grandeza de Deus, a única coisa que você pode fazer é o quê? É se ajoelhar e adorar.
como diria Tomás de Aquino. Diante da grandeza, da beleza, da maravilha de Deus, do conhecimento de Deus, o que eu posso fazer? Chega um momento que a minha mente não consegue compreender e não vai conseguir, porque Deus é o que enche, é o que preenche todas as coisas. Jesus Cristo é a plenitude de todos os tempos. Como eu ou você vai abraçar essa grandeza? De maneira nenhuma. Não tem como. O fato é real. Não dá. E o que Salomão está nos dizendo, então? Salomão está nos ensinando o seguinte: você precisa abraçar as suas limitações. Você precisa entender que você é limitado, que as suas limitações muitas vezes impedem que todo o conhecimento que você tem não é pleno, não é pleno. O que acontece? Na nossa cultura, por causa da internet e do Google, a gente acha que dar um Google resolve a nossa ignorância. Você já fez isso na sua vida? Deu um Google em um assunto que você não tem conhecimento algum? Então deixa eu te falar uma experiência minha. Os exames de sangue vieram alterados. Então você faz o quê? Você espera o médico ou você dá um Google hoje? O que você faz, meu irmão? Olhe para mim. Conte o seu pecado enquanto eu bebo uma água. Estamos aqui para te ouvir. O que você faz? Você dá um Google ou você espera um médico? Você abre o exame. Você não deveria abrir o exame porque o exame é endereçado, você sabia disso? O exame é endereçado a quem? A você ou ao seu médico? Ao seu médico, porque ele fez o pedido. Mas você, como é abelhudo, arrogante, acha que sabe de tudo, você lá e abre o seu, você está no seu direito, né? Você vai lá e abre o seu exame, você vê que está tudo alterado, então você tem a brilhante ideia de olhar algo que você não sabe nada, não estudou nada, e dar um Google. E o que acontece quando você dá um Google? Aparece coisas que não tem nada a ver com o que você está passando, mas você olha e fala, bom, está dizendo que pode ser um câncer, está dizendo que pode ser uma gripe, está dizendo que pode ser uma unha encravada, está dizendo que pode ser qualquer outra coisa, mas existem milhares de possibilidades. E você faz o quê? Você entra em desespero, porque você sempre acha que é o pior. Nossa tendência pecaminosa é sempre achar, estamos lascados. E você entra em desespero. O que você fez? Você confiou em algo que não te leva a lugar algum. Você confiou na sua ignorância, na sua limitação. Porque você não tem como saber todas as coisas, tem? Não tem. Mas a nossa cultura é uma cultura de arrogantes. Nós achamos que temos todas as respostas. Já percebeu que é assim? Você acha que você tem todas as respostas. Qual que é o desafio de criar filhos na pós-modernidade? É que filho acha que sabe tudo. Não é verdade? O meu filho tem 8 anos e acha que já sabe tudo. E acha que já sabe tudo. Ele sabe tudo. Tudo. Alguém que sabe tudo? É o meu filho Arthur, ele sabe tudo. Se você perguntar qualquer coisa para ele, ele tem uma resposta para você. Pode não ter nada a ver com aquilo que você perguntou. Não tem nada a ver, mas ele inventa uma resposta. Ele tira aquilo e fala, não, porque isso aqui é uma teoria, não sei do quê, e ele vai longe. Por quê? Porque ele acha que sabe tudo. Mas e nós, adultos, também não temos a mesma infantilidade de uma criança, muitas vezes? Diante de um dilema, ao invés de nós perguntarmos para as Sagradas Escrituras, nós achamos que sabemos tudo. E nós não abraçamos as nossas limitações. Nós somos pessoas limitadas. Nós não fazemos isso, então perceba o que Eclesiastes capítulo 8, verso 17, abre aí na sua Bíblia, e você vai ver o que Salomão está dizendo, percebi tudo o que Deus tem feito,
Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. As coisas não são tão coerentes e tão certinhas como a gente acha que são. O mundo não é um conto de fadas. Por mais que você se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar, perceba, olha o que ele está dizendo no final. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar o que? Entendimento. O sábio chega e diz, eu sei, mas na verdade ele não sabe. Não sabe. É que nem o meu filho de 8 anos tentando criar uma teoria para uma coisa que ele não conhece. Por quê? Por causa da arrogância. E muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. As nossas observações, o nosso conhecimento, eles são limitados. Não podemos descobrir tudo, não saberemos tudo. Uma das principais razões pelas quais não podemos entender tudo neste mundo que é quebrado e amaldiçoado pelo pecado é porque as coisas não funcionam como deveriam funcionar. E aqui o C.S. Lewis vai dizer um negócio interessante. Que nós temos uma saudade de algo que nós não conhecemos. Nós temos a saudade de algo que nós não conhecemos. Sabe saudade de um lugar que você nunca foi? Você já teve essa saudade? Um lugar que você nunca foi? Estou com saudade de um lugar que eu nunca fui. Ou isso é uma coisa da minha cabeça? Então, se for coisa da minha cabeça, você pensa assim que o pastor está meio louco. Mas, se você compartilha dessa realidade comigo, você vai entender uma coisa que Salomão e o Lewis vão dizer. Nós temos saudade da eternidade. Porque Deus colocou no coração do homem o anseio. O anseio pelo quê? Pela eternidade. Quando tudo funcionava direitinho. Quando as coisas não estavam quebradas pelo pecado. Você percebe? Nós olhamos uma coisa, todos nós, seja crente ou não crente, nós olhamos uma falha no sistema e nós reconhecemos que aquilo é uma falha, que aquilo é um problema. E por que nós reconhecemos aquilo como uma falha e um problema? É cultural? Não, é eterno. É eterno, porque Deus, de alguma forma, nós que somos a imagem e semelhança dele, ele imprimiu no nosso coração, ele colocou no nosso coração um anseio por algo que nós muitas vezes não conhecemos. Não entendemos. Nós temos essa saudade de quando as coisas funcionavam. Então veja, viver pelo nosso conhecimento nem sempre faz a vida correr bem. Nem sempre faz. Por quê? O que está acontecendo? Por que há tanto sofrimento? Por que as coisas não funcionam? O problema da humanidade é porque essa se afastou dos desígnios de Deus. A Bíblia chama essa partida, este afastamento, este quebrantamento de pecado. O pecado leva à fragmentação do ser humano e à falta de sentido. Nós somos fragmentados e perdemos o sentido da vida. Com isso, chegamos ao segundo ponto. Veja, o pecado leva à fragmentação e à falta de sentido. Às vezes estamos quebrados e fragmentados por causa do nosso próprio pecado. E às vezes estamos fragmentados e quebrados porque vivemos em um mundo amaldiçoado pelo pecado. E por isso, então, estamos quebrados e fragmentados. Ou seja, não existe como você escapar. Às vezes você sofre os danos do seu pecado. Você comete um pecado, um erro, e por causa do pecado que está em você, a sua vida não vai bem, você não consegue avançar. Mas, por outro lado, você está inserido em uma realidade de pecado. E nós vamos olhar essa realidade muito claramente, por exemplo, quando Paulo está escrevendo Romanos. Quando Paulo está escrevendo a primeira carta de Romanos e falando sobre a justiça de Deus no mundo, ele vai dizer que a justiça de Deus no mundo é consertar todas as obras más que o pecado fez na humanidade.
Mas não está restrito a somente à pessoa, mas ao sistema que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos num sistema quebrado. Então, haverá injustiça, haverá problemas. Eclesiastes revela que estamos quebrados por causa do nosso pecado. Eclesiastes 7:20, veja aí, declara: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Isso aqui parece o quê? Parece Romanos capítulo 3, de 9 a 20. Olha o que ele está dizendo, olha o que Salomão está dizendo. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Ou Eclesiastes 7:29, que diz: assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca das suas muitas intrigas. A palavra traduzida aqui como homens é literalmente a palavra Adão em hebraico. Deus fez Adão perfeito no princípio, mas Adão seguiu o seu próprio caminho ao invés do caminho de Deus. Todos nós nos juntamos a esse primeiro pai nas nossas escolhas e na nossa rebelião. Nós fazemos os mesmos passos, nós seguimos os mesmos passos de Adão. Todos experimentamos a fragmentação do pecado e a sua falta de sentido na vida. Porque nós fizemos uma opção por sermos como Deus. Não apenas Eclesiastes 7:29 nos aponta que todos estamos em pecado, também ecoa em volta o pecado original da queda, que leva à nossa segunda observação. Às vezes, somos quebrados porque vivemos em um mundo quebrado pela queda e fragmentado pela queda. Eclesiastes fala muito sobre a pecaminosidade do homem, como Deus impôs uma maldição sobre o mundo. Basta você ler Eclesiastes capítulo 1, de versos de 13 a 15. Deus fez o mundo torto, porque Adão pecou. As coisas não se encaixam. Nós sentimos falta dos encaixes, mas elas não se encaixam. E o homem não pode consertá-las. Salomão então diz: considere a obra de Deus, pois quem pode endireitar o que ele fez torto? Considere. Como que você consegue arrumar? Todos os humanos experimentam a falta de sentido, a ruína deste mundo, onde as coisas não funcionam direito, as coisas não funcionam. Pecado e fragmentação estão destruindo as nossas famílias e a nossa comunidade. Nós estamos o tempo todo em fragmentos. Abre sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 8, de 10 a 17. O texto vai dizer o seguinte: nessas ocasiões, vi os ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Perceba o seguinte, Salomão está dizendo o seguinte: quando não existe justiça, quando a justiça é retardada, o mal prospera. Olha o que ele está dizendo: quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer 100 de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido nessa terra: justos que recebem o que os ímpios merecem. Justos que recebem o que os ímpios merecem. Quantas vezes nós não vemos essa realidade? Os ímpios e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido algum. Perceba, Salomão está descrevendo a nossa sociedade, está dizendo: as coisas não encaixam, as coisas não estão se encaixando. Por isso também penso que não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute da vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem que comer,
beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria, observar as atividades do homem sobre a terra, aquele cujos olhos não veem o sono, nem de dia e nem de noite. Percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade, não consegue encontrar. Salomão, há mais de 2000 anos atrás, descreveu a nossa sociedade. Ele mostra. Salomão observa que a retribuição não é realizada imediatamente, que as pessoas, por isso não acontecer, o mal aumenta. A injustiça faz com que a não punição faz com que a injustiça aumente. Perceba a realidade no nosso país. Já perceberam? Nosso país é o país da impunidade. Políticos roubam. E ao mesmo tempo que eles roubam o erário público, eles matam as pessoas. Porque eles roubam da saúde, eles roubam da educação, eles roubam do saneamento básico, onde pessoas morrem no nosso país por falta de água tratada. Mas aonde está a justiça? Aonde está a justiça para os poderosos? E nós vivemos então num sistema de injustiça. Mas veja, isso não acontece somente quando nós não temos os poderosos e os justos não sendo repreendidos. E quando a injustiça cresce na nossa própria casa? Nós somos justos o bastante? Quando a justiça entra no nosso lar através da falta de educação dos nossos filhos? Você já repreendeu o seu filho porque ele já chegou com um brinquedo que não era dele em casa? Você já fez ele devolver? Porque se você não fez isso, você ensinou que vale a pena roubar. Ah, mas o Wellington é só um brinquedo. Hoje é só um brinquedo. Hoje é só um brinquedo. Você já olhou para o seu cônjuge quando ele está fazendo a declaração de imposto de renda e ele falou assim, eu acho que eu não vou declarar. Isso aqui não tem obrigação de declarar. Mas eu pago 27,5%. Não pago? Eu pago 20%, 27%. 27,5%. É isso, né? 27,5% de tudo que eu recebo. Eu pago. Você acha que eu pago feliz? Vou ser honesto com vocês, não pago, mas tenho. Roubo não é roubo? Ah, mas não é igual o Lula, Wellington, não é igual o fulano, Beltrano. Falei, desculpa, se você é de esquerda, foi só um ato falho da minha cabeça. Não é fulano, não é Beltrano, não é ciclano. Eles roubaram milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões e bilhões. Qual que é a diferença para Deus? Estava falando com o pessoal dos princípios básicos. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença para Deus, se é pouco ou se é muito? Qual que é a diferença para Deus? Há diferença? Se você pegou R$1, se pegou 100 bilhões de reais, há diferença? Deus olha para ele e fala assim, ele pegou só R$1. Ele não é pecador, bonitinho do papai. Nós fazemos essa diferença, nós criamos essas diferenças. Então perceba, Salomão está lidando com essa fé madura, dizendo, não existe diferença nos nossos pecados. Então veja, a punição, quando não existe justiça, a punição adiada encoraja a transgressão. E isso amplia a maldade no mundo. Isso amplia a maldade no mundo. Veja, mas então quem pagou a punição?
Quem que pagou a punição? Se todos nós estamos no mesmo balaio, se todos nós temos a injustiça como marca, se o pecado está em nós, quem pagou essa punição? E aqui a gente chega ao último ponto do nosso estudo. O Evangelho é a resposta para a transgressão, para a fragmentação da vida e a falta de sentido. O Evangelho é a resposta para a fragmentação da vida e a falta de sentido. Abre o texto em Eclesiastes capítulo 9, verso 13 a 16. E veja só, Salomão, quando vai falar de justiça, ele não apela para o conceito técnico. Ele vai apelar para uma história. Salomão, então, vai contar uma história. Vai dizendo assim: também vi isso debaixo do sol, esse exemplo de sabedoria de que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade havia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, e a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. Sinclair Ferguson chama essa passagem da profecia. Ele escreve, abre aspas, o nome de quem vem naturalmente à mente quando ouvimos falar do homem pobre, cheio de sabedoria, que se tornou um salvador, mas cuja vida e ensino foram rejeitados. Quem é este homem pobre, cheio de sabedoria, que se tornou um salvador, mas que o seu ensino foi rejeitado? A resposta é, obviamente, Jesus. Diante da nossa vida sem sentido, da nossa falta de qualificação para aprofundar o nosso conhecimento sobre as verdades, diante disso, Jesus ele vem. Ele entra na história. Ele reinterpreta a lei, Mateus capítulo 5, a partir de Mateus capítulo 5. Ele nos dá toda a sabedoria do reino. Ele nos abraça nas nossas limitações, nas nossas falhas, nos nossos pecados. Jesus, ele entra na história como o homem pobre. Ele é rejeitado pelos seus. Basta você lembrar de Isaías. Ele é rejeitado. O seu ensinamento é rejeitado. Mas através dele, nós temos a salvação. A resposta óbvia para tudo isso é Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus, é o conhecimento de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 24 e verso 30. Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Jesus é o conhecimento de Deus. É Jesus a quem nós devemos abraçar e é ele, então, que vai dar sentido à nossa vida de sofrimento. É Ele que vai esclarecer, é Ele que vai trazer luz sobre as faces escuras, aonde nós não conseguimos penetrar. Jesus, Ele vem e Ele abre a nossa mente. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 12, que nós precisamos, Romanos capítulo 12, nos versos de 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A palavra racional aqui é lógicos. Paulo está dizendo assim, você deve se oferecer a esse Deus que entra na história, na pessoa de Cristo, em Cristo Jesus. E ao se oferecer a Ele, ao se oferecer a sua vida a Ele, você faz isso de maneira lógicos. Lógicos, ele é uma palavra que
pertence à ideia do discurso, da fala, que pertence à ideia da razão e da lógica, mas perceba uma coisa, ela também pertence à ideia do espiritual, a alma. Sabe por quê? Porque o homem bíblico, diferente da gente, não tem dicotomia. Nós somos gregos, nosso pensamento ocidental é todo grego. Então a gente faz dicotomia e faz pensamento estanque de tudo. A gente gosta de departamentalizar as coisas. Não é isso? A gente gosta de transformar as coisas em primeiro ponto, segundo ponto, presbiteriano, terceiro ponto. Mas para o homem bíblico, perceba, Eclesiastes, ele não tem a lógica grega. Estanque. E não existe essa lógica, porque quando Deus faz o homem, Ele faz o homem de maneira integral. Diz o capítulo Gênesis, diz o primeiro capítulo de Gênesis, que Deus fez o homem, Deus faz o homem do pó da terra, e ao moldar o homem do pó da terra, o Deus sopra nas narinas do homem o quê? O Rua, o Espírito, está lá no hebraico, o Rua de Deus, o Espírito de Deus. E daí o homem se transforma em quê? Em Nefesh. Sabe o que é Nefesh? A tradução exata de Nefesh é alma vivente. Porque tudo o que nós fazemos é espiritual. Toda a nossa lógica de pensamento, perceba, esse negócio de que existe lógica de pensamento diferente da espiritualidade, não existe essa departamentalização. Isso é espiritual e isso é racional. Isso é uma mentira que o diabo inventou para dividir a igreja. Então Paulo está dizendo, olha, vocês precisam oferecer a vida de vocês. Vocês precisam renovar a vida de vocês. O que ele está falando de renovação? Metamorfos. Mudar de forma, transformar. A ideia de metamorfos é a ideia da transfiguração. Você é renovado por todas as coisas. E você renova o quê? A sua mente. A mente inclui as suas faculdades. Agora perceba, de pensar, de entender as coisas, mas também de julgar as coisas. Sábias e não sábias. Quero convidar você a um único movimento nessa manhã diante de tudo que eu falei. Quero convidar você a abraçar a sua falta de limitação, de entender todas as coisas e colocar isso diante de Jesus, que é a luz do mundo. E fazer como o Tomás de Aquino fez lá no passado. Diante da beleza e da grandeza de Deus, o que você faz? Você se prostra e adora. Porque a gente não tem resposta. Porque a gente não tem resposta. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e buscar a presença de Deus? Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Nós queremos dizer a Deus que nós abraçamos as nossas limitações, que entendemos, a Deus, que as nossas limitações, Senhor, são limitações que foram nos dada por causa da opção que os nossos primeiros pais fizeram. Ao desejarem serem como Deus, nós perdemos a Deus. Nós abrimos mão da nossa liberdade e fomos escravizados pelo pecado. No entanto, o Senhor, que é rico em misericórdia e em amor a Deus, nos envia a Jesus. Nos envia a Jesus para transformar as nossas vidas. E através de Jesus, ó Deus, nós somos transformados, porque nós somos renovados dia após dia, através do poder do Evangelho de Cristo Jesus.
através da graça, da misericórdia, ó Deus, do amor, ó Pai. Nós somos renovados e transformados. Nós confessamos que nós não entendemos tudo, mas diante da Tua grandeza, Senhor, e da Tua beleza, a única coisa que nós podemos fazer é nos ajoelhar e adorar ao Senhor. É isso que a gente vai fazer, Senhor. Nós não entendemos tudo, nós não temos todas as respostas, mas o Senhor tem. Em Jesus o Senhor nos deu todas as respostas. Que nós possamos abraçar Cristo Jesus em nossas limitações, para que através do Seu Santo Espírito nós consigamos compreender a plenitude de todas as coisas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.